e os plantarei na sua terra, e dali nunca mais serão arrancados. Palavras do nosso Deus, direcionada à nação de Israel. Os mesmos profetas que predisseram o exílio dos judeus por todo o mundo e a perseguição a eles movida, profetizaram também a restauração deles como nação, especialmente Amós e o profeta Ezequiel, no capítulo 37, quando ele fala da visão do vale de ossos secos, cada osso ajuntando o seu osso, depois sendo revestido de carne, nervos e pele. Surpreendente que muitas profecias têm se cumprido há pouco tempo atrás, mas é ignorado o seu cumprimento por teólogos liberais e por teólogos, inclusive, reformados. Mas essa restauração, ela procedeu-se no tempo determinado por Deus e terá cumprimento cabal as profecias do Antigo Testamento concernentes a Israel, na aparição pessoal do Messias para livrar da destruição do novo Estado, do Estado de Israel. Nós temos que fazer uma distinção cuidadosa entre a restauração física de uma terra da Palestina como nação, o que claramente antecede de pouco a vinda de Jesus, e a restauração espiritual de todos os judeus que tenham crido no Senhor Jesus Cristo, no Messias, isso logo após o seu regresso a esta terra. A restauração física de Israel foi executada pelo esforço humano dos judeus, diria. Aconteceu, de um certo modo, a restauração física da nação. Grandes acontecimentos catastróficos que sobrevirão a esta nação durante a tribulação têm como alvo principal compelir o povo a crer no seu verdadeiro Messias, especialmente a invasão de Gog, de Ezequiel 38, que o profeta Ezequiel fala acerca da invasão de Gog, que é o reino do norte. Por muitos anos antes de 1948, alguns cristãos negavam a possibilidade da aceitação das profecias concernentes à restauração de Israel como nação palestinense. Para falar claro, muitos doutores de Bíblia ensinavam que todas as profecias relativas ao futuro de Israel cumpriram-se no período deste povo. Outros ensinavam que as promessas feitas a Israel deviam aplicar-se à igreja, visto como Israel rejeitou o seu Messias. Alguns teólogos ainda insistem que a profecia não tem qualquer sentido literal para hoje, e não podemos levar a sério esse ensino errado do meio evangélico. Porque Israel, de fato, foi colocado na sua própria terra em 14 de maio de 1948. No decurso da história, tem havido homens que estudam diligentemente o conteúdo profético da Bíblia, tornando-o a sério e literalmente. Eu não sou estudioso profundo de escatologia, mas houve muitos servos de Deus que estudaram esse assunto com profundidade e compreenderam claramente que os judeus retornariam à Palestina e restabeleceria a sua identidade como nação antes da vinda do Messias. Tais homens mantinham esse parecer, apesar de zombados e ridicularizados pela cristandade na sua maioria. A certeza do renascimento físico de Israel como nação foi sentida por grandes servos de Deus, como o fundador da Jocum, por exemplo. Ele reconheceu que Israel realmente ressurgiria do nada para cumprir Ezequiel 37, a visão do vale de ossos secos. Primeiro foram dispersos por todas as terras, ficaram separados uns dos outros por longos anos, mas agora foram plantados da sua terra
e dali nunca mais hão de ser arrancados. A vinda de Cristo em glória para estabelecer o seu reino milenar não ocorrerá antes que os judeus sejam restaurados à sua terra. E os inimigos deles e de Cristo reunirão seus exércitos de todas as partes do mundo e começará o cerco de Jerusalém. Agora a volta dos judeus à Terra Santa e a concentração e disposição em ordem desses poderosos exércitos com vistas à tomada de Jerusalém deve requerer ainda algum tempo considerável. Isso só vai ocorrer no final da grande tribulação, para ser bem específico. A verdade é que Israel já está na terra, a figueira já brotou, é sinais que em breves dias para o meu Senhor eu vou, pois há judeus no mundo inteiro indo para Jerusalém, é sinal que brevemente estaremos lá também. O que um anjo um dia disse ao profeta Daniel há de cumprir-se, pois o Senhor é fiel. Uma bênção que muito alegra os nossos corações é de saber que Cristo volta nessa nossa geração. Uns 2.600 anos passados, Ezequiel mostrou que a nação judaica renasceria depois de longa dispersão pelo mundo. Porém, antes de vir o Messias para julgar um grande inimigo que se levantaria contra a nação de Israel. Aí Ezequiel fala profeticamente a esse grande inimigo do estado revivido. Depois de muitos dias será visitado, e no fim dos anos virá a terra que se recuperou da espada, ao povo que se consagrou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Esse povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Claro que isso é uma profecia que se cumprirá nos dias do reinado milenar de Cristo. Acho um absurdo teólogo dizer que isso aplica à igreja. Não tem nem lógica. Essa profecia tem a ver, sim, com os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O médico judeu, notável homem versado na Bíblia, ele resume esse assunto dizendo o seguinte: a frase últimos dias de Ezequiel refere sempre no Velho Testamento o tempo da restauração nacional completa e final de Israel e sua redenção espiritual. Essa restauração acontece depois da prolongada desolação da terra de Israel. Um tempo em que o povo judeu volta do exílio entre muitos povos. Ezequiel 37 é parte desse contexto e dá minúcias do milagre da restauração física dos judeus à sua terra e depois fala da sua conversão espiritual. Isso está predito para acontecer num tempo em que o mundo exclama: eis que dizem, os nossos ossos se secaram. Agora lembrei do irmão José Bochá, que gostava desse texto. E os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos todos exterminados, dizia o povo de Israel. Quando pensa que não, Deus permite o ressurgimento nacional do Estado judeu, agora na nossa geração, em 14 de maio de 1948. A dificuldade, no caso, é que essa restauração física à terra associa-se ao desencadeamento da hostilidade que dá lugar ao grande julgamento que sobrevirá às nações e ao regresso triunfante do Messias para o estabelecimento do seu reino mediador e davídico. A presença do Senhor, sem dúvida alguma, será o grande renascimento da nação de Israel, que hoje é uma nação florescente e próspera, que provocará um grande inimigo do ponto setentrional da Palestina e lançar-se num ataque sobre ela, fato que fará explodir uma guerra que será a última desse mundo, que há uma campanha militar chamada de Armagedon.
essa guerra terá o seu fim com uma manifestação de intervenção divina, que muitos dos gentios e judeus sobreviventes porão toda a sua confiança no verdadeiro Messias Jesus Cristo, que pisará o lagar da ira de Deus e vai correr sangue até os freios dos cavalos. É uma expressão figurada que representa um mar de sangue que será derramado aqui na terra quando Jesus voltar em glória e pisar o lagar da ira de Deus. Israel cantará nas 4 notas musicais o seguinte hino: o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque ele me salvou. E no milênio Israel cantará em uníssono: nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. E a conclusão a qual Israel chegará é a seguinte: não morrerei, mas viverei, e contarei as bênçãos do Senhor. O Senhor castigou-me muito. E como Deus tem castigado essa nação por causa da sua incredulidade. Mas Israel se consola dizendo: mas não me entregou à morte. Quer dizer, está de bom tamanho. Foi o Senhor que fez isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então, Israel aguarda como a mulher samaritana a vinda do Messias. Eu me lembro que aquela mulher samaritana, sendo entrevistada por Jesus, ela falou uma coisa belíssima: eu sei que o Messias vem. Está vendo? Ela sabia do retorno glorioso do Messias, não sabendo ela que estava falando com aquele que é o Jesus Cristo, o Messias prometido de Israel, que foi infelizmente rejeitado pela nação, mas nem por isso deixou de apresentar as suas credenciais de verdadeiro pastor. Jesus Cristo deixou indefinido o tempo da sua volta, quando os discípulos formularam a seguinte pergunta: que sinal haverá da tua vinda e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A vinda referida na pergunta é comumente considerada o segundo advento de Cristo. E de fato é isso mesmo. Era muito natural que eles desejavam saber os sinais que haveria, que antecederia a sua vinda para o estabelecimento do seu reino prometido. Respondendo, Jesus apresentou muitos sinais comuns envolvendo condições mundiais, que ele classificou e chamou de dores de parto. Diz que esses sinais, como apostasia religiosa, guerras, revoluções nacionais, terremotos, maremotos, tsunamis, fomes, cresceriam em frequência e intensamente, exatamente como o princípio de dores. E um dos grandes sinais por ele predito, entretanto, foi esquecido. Fala do povo judeu estando na Palestina como nação ao tempo do seu regresso. Ele fala dos que estiverem na Judéia, fujam para os montes, a fim de escaparem das grandes batalhas que precederão imediatamente a sua volta. É um absurdo, Filipe. Perdão, não é Filipe não, é Messias, perdão. Esse Messias lá de São Gonçalo dizendo que Jesus retornou em 70 e que essa profecia já se cumpriu em 70, sendo que essa ordem de Jesus para que os judeus fugissem, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, é cumprimento de uma profecia que só se cumprirá no tempo quando o anticristo perseguirá, a besta vai perseguir a mulher, o dragão, que é Satanás, melhor dizendo, perseguirá a mulher, que é Israel, e Israel terá que afugentar-se no deserto da Judéia, que é chamado Petra, um deserto por nome Petra, e ali serão sustentados por 1260 dias, que equivale ao período dos 42 meses da grande tribulação, ou a 70ª semana de Daniel 9:27, a metade da 70ª semana de Daniel 9, verso 27. Eu sei que esse assunto é muito profundo para muita gente não vai entender o que eu estou dizendo aqui, mas é um absurdo, é uma leviandade, é um atrevimento dizer que Jesus voltou em 70 e que acabou, que não resta mais esperança. E eu disse para esse tal do Messias o seguinte,
que se a nossa esperança se limitar só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas a nossa esperança é ver Jesus face a face, como ele é. E antes que ele venha para reinar, para julgar as nações, para livrar Israel da mão dos seus adversários, importa que ele venha até as nuvens, para que nós o encontremos com ele nos ares, para assim permanecermos para sempre com o Senhor. Pena que meu tempo aqui passa rápido. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.